O Enem mudou muito e você também vai precisar mudar. Para você ter uma ideia, quando eu passei a primeira vez numa medicina pública, 11 anos atrás, eu fiz 140 e poucos acertos. Isso me deu uma vaga por ampla concorrência. Uns 2, 3 anos depois, eu estudei e passei na medicina da USP pelo Enem também, com 160 acertos. Na época, 160 era uma nota absurda. Já mais recentemente, há uns 3, 2 anos atrás, romperam pela primeira vez aí a barreira dos 170 acertos. E no último Enem, tem relatos de pessoas que fizeram 175, 176 acertos. Ou seja, está muito perto de alguém gabaritar a prova. E além disso, ainda tem o problema do INEP tomar certas decisões que podem prejudicar muitas pessoas. Uma delas, por exemplo, é que agora pode usar a nota dos 3 últimos Enems. Então, no ano que vem, você está competindo com essas pessoas que já fizeram. Então, o cenário é esse, não adianta ficar reclamando. O que você tem que fazer é começar a pensar diferente. Você não deve mais estudar para ir bem no Enem. Você agora tem que estudar para tentar gabaritar o Enem. Infelizmente. E eu sei que é pesado pensar nisso, mas é algo que precisa ser dito, porque a concorrência tá aí e não vai voltar atrás disso. As pessoas já aprenderam a ir muito bem na prova do Enem. Então você tem que fazer as adaptações, que a gente já sabe que funcionam por aí, para que você tenha chance de ir muito bem também. Para ser sincero com vocês, nos últimos 2 anos eu comecei a dar umas dicas não tão avançadas para tentar ajudar mais gente. Mas eu sinto agora que o espaço está reduzido para isso. Não dá mais para pensar em médio no Enem. Se você quer um curso concorrido, e a maioria das pessoas do canal aqui quer medicina, você tem que ter a mentalidade do perfeccionismo. Você tem que ter a mentalidade do eu vou tentar gabaritar, mesmo que esteja longe. Então nesse vídeo eu vou falar brevemente umas 5 coisas que eu acho essenciais para você ter alguma chance nessa batalha. E são menos dicas práticas e mais dicas de mentalidade que você precisa ter. Então vamos lá, a primeira delas, você precisa separar na sua cabeça que estudar e aprender são coisas diferentes. Você nunca deve ficar estudando se você não está aprendendo. Isso é de extrema importância. Eu já vi muita gente fazer mais um ano inteiro de cursinho, fez toda a teoria, fez todas as questões e não evoluiu os acertos. Essa pessoa, no geral, não aprendeu durante o estudo dela. Ela estudou por estudar, ela estudou para preencher um checklist. E muitas pessoas caem nesse erro porque elas estão mais preocupadas em quantidade do que qualidade. Não faz sentido você estudar um monte de coisa durante o seu dia se você não aumentou um pouquinho o seu conhecimento no dia. Todo dia você tem que colocar um tijolinho a mais na sua construção do conhecimento. Não adianta passar batido no dia, mesmo que você tenha feito muitas coisas. É literalmente melhor você estudar 1 hora aprendendo realmente algo do que 8 horas que não está evoluindo em nada o seu conhecimento. Então a primeira coisa é essa, você tem que realmente se questionar durante seu estudo se você está evoluindo durante o que você está fazendo. Se você não estiver melhorando, se você não estiver aprendendo, se você não estiver evoluindo, você tem que replanejar os seus dias. Você tem que fazer uma nova agenda semanal, que talvez você tenha que reduzir o tanto de coisa que você faz, para garantir que aquele pouco que você está fazendo, realmente você esteja aprendendo e evoluindo. Então essa é a primeira coisa, você tem que pensar dessa forma. Não adianta estudar por estudar, não adianta estudar se você está ultra cansado e não está absorvendo nada. Você tem que ter uma rotina que você realmente aprenda e evolua, e você precisa se questionar no dia a dia se isso está acontecendo. Se não estiver acontecendo, você tem que refazer a sua rotina. Então vamos para a segunda coisa. Você precisa ser capaz de falar, isso precisa estar muito organizado na sua cabeça, quais assuntos caem na prova que você for prestar. No caso, eu falo de Enem. Quais assuntos exatamente, quais tópicos caem no Enem? Sabendo quais tópicos e quais assuntos, você consegue avaliar quais desses eu já sei, quais desses eu preciso evoluir, para fazer um plano, para você evoluir naquilo que realmente cai na prova. Além disso, você precisa ter uma noção de quanto vale mais ou menos esses assuntos, quão frequente eles são na prova do Enem, para você estudar muito mais ou muito menos, dependendo do tanto que cai na prova. Então, você precisa criar na sua cabeça mesmo, como se fosse um mapa da prova, o que você precisa fazer para garantir que os assuntos que caem na prova, você está fazendo a teoria, questões e revisões. Isso aí é planejamento. As pessoas que já desenvolveram essa habilidade, e é questão de desenvolver, não é nada natural, as pessoas que já têm isso, têm muito mais facilidade e são, no geral, as pessoas que passam nas coisas. Porque elas não estudam aleatoriamente, elas sabem onde elas têm que gastar a energia delas, elas sabem quais tópicos ela precisa ficar muito boa, porque cai muito na prova, quais tópicos são de outro vestibular, se ela não for fazer, então ela pode deixar para lá.
E aí, no caso, se você usa meu cronograma e estudar o cronograma, eu não estou falando só estudar as matérias que estão no cronograma, estudar o próprio cronograma, você vai estar muito melhor nessa questão do que cai na prova, principalmente usando a versão que tem os rankings lá, que é a versão paga, que aí você vai ver o que cai, o que não cai e qual a frequência. Mas isso só basta para Enem. Se você for fazer de outra prova, você precisa garantir que sabe o que cai nessa outra prova. Então você precisa pegar o edital da prova, eventualmente falar com um professor de um curso específico daquela prova. Mas a lição aqui é: tenha consciência das coisas que você precisa saber e o que você está sabendo delas. Então você vai lá, sabe que cai equação de primeiro grau. No meu cronograma tem escrito lá, equação de primeiro grau, embaixo tem as questões que já caíram no Enem desde 2017 de equação de primeiro grau. Então você sabe que cai equação de primeiro grau, você sabe como cai equação de primeiro grau, e aí você precisa se avaliar, você sabe ou não sabe fazer esse tipo de questão para esse assunto. Com o tempo, você começa a saber de todos os assuntos. Algumas matérias nem tem tantos monstros. Então você pega a matemática, por exemplo, são 22 monstros, 22 blocos, 22 temas de matemática. O mínimo que eu espero de alguém que quer ter chance de passar num curso concorrido é que saiba falar mais ou menos quais são esses assuntos que caem na prova de matemática. Então você tem que saber, cai porcentagem, cai regra de 3, cai equação de primeiro grau, cai equação de segundo grau, logaritmo, probabilidade, análise combinatória, análise de gráfico, trigonometria, geometria plana, geometria espacial. Você tem que saber dividir a matéria em blocos menores e aí se perguntar, já estou bom nesse bloco? Quais são os tópicos desse bloco? Quais são as questões? Eu preciso evoluir mais nele? Eu estou sabendo ou não? Se de antemão você já sabe que não domina um bloco importante, um bloco frequente, um bloco que cai todo ano, é óbvio que você já não tem chance de gabaritar, por exemplo. Então, esse é o tipo de pensamento que você tem que desenvolver, uma autocrítica em relação ao que cai, fora saber o que cai, e a gente chama isso de metacognição. Não é totalmente a metacognição, mas é uma parte da metacognição. Ter ciência do que cai e o que você sabe em relação ao que cai para ir atrás dos seus problemas, para ficar bom naquilo que é importante. Então, essa é a segunda coisa que você tem que começar a pensar dessa forma. Terceira coisa é relacionada a questões. E aí é algo importante de ser falado, porque cada vez mais eu vejo nas mídias sociais aquelas dicas de quem acabou de passar em medicina falando, eu fiz milhares de questões por semana. E é o que eu digo na minha mentoria, essa dica, ela funciona, mas ela só funciona bem quando você já domina os assuntos, que aí você faz milhares de questões para ficar mais rápido nessas questões, para aumentar o seu repertório de questões. Se você ainda não domina um assunto e você tenta fazer um monte de questão correndo, você deixa de aprender. Cada questão do Enem, você pode considerar aí como se fosse a própria teoria. A questão não precisa ser só feita, ela precisa ser estudada. Você precisa pensar a respeito. Principalmente para exatas, você precisa entender como faz, tentar fazer algumas vezes, bater a cabeça, lutar com a questão, porque tem uma lógica por trás. Não tem como só você ver o resultado e fingir para você mesmo que você está sabendo fazer. Você tem que tratar a questão como parte da matéria, ela precisa ser estudada. E o mesmo é válido para a correção. Então, durante a correção, você precisa ver uma correção detalhada, você precisa procurar na teoria as coisas que você não entendeu direito, as coisas que você nem sabia que existiam, você tem que dar atenção para a correção. Eu vejo muita gente que quer fazer simulado toda semana, o que eu acho que não faz muito sentido, e a pessoa não faz a correção direito, ela só faz o simulado para ver quanto fez. A correção é parte do estudo também, você precisa ficar super bom nas questões, para caso caiam questões parecidas, e isso é muito comum no Enem, grande parte das questões de cada prova são muito parecidas com questões que já caíram, então se cair uma questão parecida com qualquer questão que você já fez antes, você precisa ser capaz de fazer. E às vezes fazer rápido questão, fazer um monte de questão só para falar que fez, não te ajuda a resolver esse problema. Então muda a sua percepção em relação a questões. Questão não é só para fazer, para falar que fez uma lista completa, não é só para fazer para ver a correção depois, ver se acertou ou errou. A questão é o estudo em si. Você tem teoria e aí você complementa a teoria com questão. Você fixa as coisas que você viu na teoria com questão e você tem que aprender a própria questão para caso caia uma questão similar. Trate as questões com mais carinho. Elas são como se fosse parte da teoria também. Às vezes a teoria por si só não vai te ajudar a resolver. Matemática, não adianta você saber as propriedades e as fórmulas. Você precisa saber fazer as questões. Então a questão é a teoria em si. No caso de física também. Mas para todas as questões, você precisa no mínimo verificar se aquilo que é falado você já sabia, você precisa dar uma pesquisada na teoria. Se você domina o assunto, beleza, faz rápido, vai para a próxima. Mas se você não domina aquele assunto, você precisa tirar as dúvidas, precisa estudar. Então é isso, vamos para a quarta coisa que eu gostaria de falar, e a quinta eu vou falar bem rapidinho, porque tem muito vídeo sobre. Quarta coisa, você precisa se tornar
para o que se relaciona ao estudo do vestibular, uma pessoa preciosista. Você precisa pensar tudo em detalhes. Então, não é só que você tem que aprender a teoria. Você precisa ter a melhor rotina possível, uma que você sempre esteja descansado e aprendendo simultaneamente. Você precisa ser bom na estratégia de prova. Você precisa ser bom na competência 1 da redação, na competência 2 da redação, todas as competências da redação. Você precisa saber fazer a revisão da melhor forma possível. Você precisa saber fazer as anotações que você faz da melhor forma possível. Você precisa saber onde estudar para cada matéria, do jeito que você melhor aprende. Então, para a história, talvez você estude de um jeito, para matemática de outro jeito. Enfim, tudo que você vai fazer, não apenas relacionado ao conteúdo, saber os tópicos e aprender os tópicos, tudo que é relacionado ao estudo, você precisa achar o melhor formato possível no seu caso, que é cada coisinha que você faz um pouco melhor que os outros, te dá uma pequena vantagem. Todas essas pequenas vantagens acumuladas é o que fazem você ir melhor que muita gente. Então é basicamente aí se tornar uma pessoa mais perfeccionista em relação às coisas que você vai fazer para o seu estudo. Tudo no seu dia a dia, na sua rotina, nos seus hábitos, na matéria, nas questões, você tem que buscar aí qual seria o jeito um pouquinho melhor de fazer a mesma coisa. Isso vai se acumular, isso vai fazer com que você evolua bem mais ao longo do ano. E a última coisa que eu queria falar, que eu já falei várias vezes no canal, mas é importante, é o seguinte: tudo que você estudar, se você não fizer várias revisões durante o ano, você vai esquecer. Fazer revisão é tão importante quanto fazer teoria e questões. Não adianta só fazer teoria e questões em abril, em junho e julho, que você com certeza vai esquecer até o dia da prova. Você tem que ter o hábito aí de ficar revendo as coisas que você já viu. Meio que infinito, infelizmente. Por isso você precisa se planejar. Na minha mentoria, a gente coloca um período da semana só para fazer revisão. O que eu recomendo é revisão ativa e espaçada. Revisão espaçada é fazer com certa frequência a mesma revisão, e ativa é um jeito específico de fazer revisão, que eu vou deixar aqui num vídeo para você procurar, para você ver no canal, porque demora um pouco mais para explicar. Mas por hoje é isso, vou deixar na descrição um link para você adquirir o meu cronograma, que vai te ajudar muito na questão de metacognição. Isso é parte importante do estudo, você saber o que cai, se é importante ou não, e se avaliar se está sabendo ou não. Então por hoje é isso, obrigado.